Bom dia, Laís, Vitor, bom dia a todos. Olha, a governadora vem aqui para a cidade de Caruaru e também para Riacho das Almas, né? Uma agenda extensa, ela vai cumprir aqui hoje na nossa região, né? Raquel, que aproveita o fim de semana, Laís, já que amanhã tem a abertura, né, da Paixão de Cristo, Nova Jerusalém, para convidados e autoridades. Então a governadora aproveita, vem aqui na cidade, cumpre essa agenda e aí amanhã vai assistir ao espetáculo da Paixão de Cristo, ao que tudo indica, tá? Isso não é uma agenda oficial ainda, mas eu ontem conversava com a assessoria da governadora e eles diziam que ao que tudo indica ela vem mesmo aí, né, amanhã para comparecer. Já é tradição, né, que quem está no governo de Pernambuco venha nesta primeira sexta-feira. Já tivemos ocasiões aqui que o presidente da República veio. Enfim, é aquele dia, né, Laís, que são convidadas autoridades, imprensa, governadora, e eu acredito que ela vem sim. E hoje tem essa agenda aqui extensa, com entregas, também com anúncios de obras, né, entregas para a zona rural e por aí vai. E Raquel, inclusive, ela deve ter mais agendas aqui em Caruaru nos próximos dias, começando com essa de hoje. E ao que tudo indica, a governadora, né, Vitor, ela parece que vai ganhar uma trégua lá na Assembleia. Pelo menos ontem ela conseguiu uma importante vitória, né? Ela foi vitoriosa ontem, né? No dia anterior, tivemos aquele movimento da base da governadora de se retirar, de faltar à sessão para não votar a cláusula de barreira. O que é isso? É um projeto, tem lá uma cláusula que impede o aumento no chamamento de pessoas que participaram de concursos. E as associações, né, de policiais defendem o contrário, defendem que não tenha cláusula de barreira e que o governo possa chamar tantos quantos forem aprovados no concurso. E o governo é contra esse projeto. Agora, o que chama a atenção é que quem lançou o projeto foi o então líder do governo, Isaías Regis. Isso mesmo. Que inclusive no momento está doente. Não compareceu. Está ausente, né? Está ausente, não compareceu nessas últimas sessões. Então, e não foi por causa dessa faltação, né? Ele realmente está... Não, realmente está doente. É doente. E aí o que acontece? O presidente Álvaro Porto disse anteontem que pautaria o projeto até ser votado. Não sei, Mário, qual a razão para que ele tenha faltado ontem, mas ele faltou. Ontem Álvaro Porto não estava. Talvez, estou levantando aqui, talvez ele tenha tomado conhecimento de que o projeto posto em votação seria aprovado e a governadora seria vitoriosa. Ele se ausentou e quem comandou a sessão foi o líder da oposição, Diogo Moraes. E aí foi o primeiro projeto em pauta. Os deputados que eram contrários deveriam se manifestar, ou seja, deveriam ficar de pé. Os que eram favoráveis deveriam permanecer como estavam. E a maioria votou contra a cláusula, pela manutenção da cláusula de barreira, rejeitou o projeto. E o projeto, então, foi rejeitado. A governadora venceu com o apoio do PT. Com o apoio, dentre outros deputados, do deputado João Paulo Lima, que foi prefeito do Recife. Quando ele foi à tribuna... Ele é quase um líder do governo extraoficial. Isso, Mário. Quando ele foi à tribuna, as galerias estavam cheias de representantes ali dos policiais que eram favoráveis ao projeto. Quando João Paulo foi à tribuna, teve que ouvir poucas e boas. A gente tem um trecho, inclusive, em que ele discute o projeto com a deputada delegada Gleide Ângelo, do PSB, que votou a favor. Vamos ouvir. Acho que essa casa errou e errou feio. Acho que nós temos o direito da dúvida, o direito de mudar de posição, tanto prova que foi aprovado pela maioria dessa casa. Mas eu escuto a parte da nobre deputada Gleide Ângelo. Obrigada, deputado João Paulo. Como o senhor falou que houve o erro dessa casa, só para explicar, não houve erro dessa casa. Pelo contrário, essa casa, o que ela fez foi consertar um erro do governo do Estado. Eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque eu estou na segurança pública, deputada, há 22 anos. O efetivo que a gente tem hoje, com a criminalidade que a gente tem hoje, eu não posso ter 16 mil policiais hoje, quando em 2012 eu tinha 20 mil. Tirando essa cláusula de barreira, eu vou repetir aqui várias vezes, isso não obriga o Estado a convocar. Isso dá ao Estado a possibilidade de convocar, porque a gente sabe, e eu digo sem medo de errar, ele vai precisar.
Vai precisar, porque a gente precisa de um efetivo hoje muito maior do que em 2012. E entrando esses 4.800 não vai suprir a violência. Então, eu só quero dizer, não foi um erro dessa casa, pelo contrário, foi um acerto do deputado Isaías Regis, foi um acerto da CCLJ e foi um acerto dos deputados que votaram favorável. Se há um erro hoje, deputado, me desculpe, mas foi de quem votou contra. Obrigada. Eu quero dizer a Vossa Excelência que nós temos posições e avaliações diferenciadas, que é democrático. Agora, nós não podemos negar que foram 16 anos do governo que eu e a senhora apoiamos e não resolveu o problema. É só, presidente. Olha, ainda fez uma crítica ao PSB e juntou o período Paulo Câmara com Eduardo Campos. Geralmente as críticas ficam restritas a Paulo Câmara, agora ele ampliou. Passa um paninho, né, para Eduardo. Eu acho que João Paulo devia, Vitor, assim, assumir publicamente uma posição de oposição. Diz, olha, não é uma posição do partido, é uma posição minha. E ele parar de se constranger e constranger aliados, né? Eu concordo com ele, a questão de votação é uma questão que tem divergência e cada um tem seu ponto de vista. Houve um apelo do governo para que o projeto não fosse aprovado e aí os deputados entenderam, principalmente os do PT, que valeria a pena atender ao pedido do governo. Isso não quer dizer que eles vão ser governistas, né? Agora o João Paulo ele tem uma posição bem diferente, por exemplo, dos demais pares dele e do próprio senador Humberto Costa, né? Ele quando fala, essa crítica que ele fez aí ao PSB vai pesar mais na frente, né? Com certeza, na hora que for tomar, vamos mostrar. Olha como ele falou. Eu só achei estranho porque ele encerra e ele fala, diz, olha, o governo que nós apoiamos não resolveu. Eu e a senhora, nos últimos 16 anos, e tchau. Era só isso mesmo. Ele poderia ter sido mais enfático no começo, mas deu aquela... Ele foi um tanto titubeante também, Mário, no momento que estava discutindo o mérito. No momento que ele discutia por que tinha votado dessa maneira. Não chegou a citar a governadora Raquel, disse apenas que havia uma dúvida, que pairava dúvida sobre a constitucionalidade, mas não conseguia, digamos assim, construir o argumento para explicar por que votou. A deputada Gleide Ângelo foi mais incisiva. Talvez isso tenha feito com que nessa disputa ela tenha vencido, não no argumento, mas na construção da explicação, né? Vocês acreditam que João Paulo pode sair do PT devido a essas posições? Não. Acho que não. Sai não. Já saiu, já voltou, enfim, agora acho que ele encerra a vida pública dele por lá. Veja, e João Paulo saiu no momento que o PT estava mais afundado, né? Naquela crise com Dilma empichada, com Lula preso, foi pro PCdoB e depois ele retorna. Só um detalhe, mostrando mais uma vez que galeria cheia não tem efeito prático em votação. Faz zoada, o povo é vaiado, é chamado de covarde, como o João Paulo foi chamado aí, mas quando o governo fecha a questão com os deputados, independente do projeto que esteja, a galeria vai fazer zoada, vai vaiar. Mas essa é uma boa lembrança, Mário, que talvez ele tenha estado titubeante porque pode ter ficado constrangido com os gritos, né? Foi chamado de covarde. Aliás, para ter condição de fala, o presidente, no momento, era William Brígido, ele precisou parar a fala, né? E solicitar à galeria que fizesse silêncio para a garantia da fala do deputado, caso contrário, ele fez a ameaça de esvaziar o plenário. Esvaziar as galerias. Isso. Só então que a palavra dele foi garantida. E só uma coisa, né? Por que os deputados eles se constrangem? Porque eles sabem que isso vai para a rede social, isso vai para recorte rede social. Aí sim, a galeria cheia, com vaia, ela faz diferença. Quando é recortado, que vai para o Instagram, que vai para o WhatsApp, aí o dano pode ser maior do que simplesmente um voto que antes ficava restrito lá a quem cobria política, as matérias iam para os blogs, para os jornais. Hoje não. Os recortes, porque tudo é transmitido. E aí, quem tem posicionamento público, depois ele vai ter que prestar contas à população. Se concorda ou não com o voto dele, quem vai dizer é o povo depois, na hora de votar. E ontem também tem... Oi, mais alguma coisa? Não, é exatamente isso, Mário. É a questão do Magno Martins e a entrevista com o Bolsonaro ontem. Isso, rapaz. Ontem o jornalista Magno Martins ele estreou um podcast que ele está retransmitindo no Frente a Frente. E ontem o entrevistado foi o ex-presidente Bolsonaro e sinalizou apoio à governadora Raquel Lira o ano que vem. E disse logo, o partido não terá candidato ao governo, ou seja, vai polarizar mesmo. E como Raquel hoje ela tem uma candidatura mais a centro-direita, Bolsonaro sinalizou que pode apoiar Raquel. Olha, eu converso com o Gilson.
que é a pessoa que, para mim, está na frente. É o seu porta-voz em Pernambuco. Meu X-Tudo lá em Pernambuco. É o X-Tudo. O Gil sabe que nós temos muito mais interesse no Senado. Eu acho que nós não temos nome para ganhar um governo do Estado lá. É uma realidade. Não é que a gente vai entregar os pontos. Mas se puder compor com o partido de centro, no meu entender, será bem-vindo. E não vamos lançar outra vaga para o Senado. Vamos deixar para compor também. Ele falou em Raquel Lira aí, presidente, aproveitando, Raquel Lira está numa aproximação com o PT, com Lula, mas eu conheço bem a política de Pernambuco, e eu sei que ela não assumiu o lugar do segundo turno, nem assumiu a candidatura do senhor e nem a do Lula, mas eu acho que a maioria dos que votavam para eleger é a maioria bolsonarista. Essa negociação, nós temos 26 estados, mais o DF aqui, né? Eu deixo mais a carga da liderança local. Então o Gilson é meu guru para essa questão. Inclusive, sim, no mas final o que eu estou perguntando é o seguinte, presidente, eu acho que lá em Pernambuco, o estado radicalizado daquele, tinha Marília Arraes apoiado por Lula e Raquel sem assumir lado nenhum. O senhor não acha que o senhor não tinha um candidato de segundo turno? O senhor acha que os seus eleitores não ficaram com Raquel? Você acha que sim? Acho que sim. Não temos alternativa, né? Um pouco mais à direita. Então a gente vai compondo. Eu digo, na polícia tem que jogar o War. Quem sabe, quem conhece jogo, eu jogava 40 anos atrás, eu jogava, dificilmente eu perdia. Tem que ter paciência e estratégia. Você ganha o jogo. Aqui é a mesma coisa. Se a gente puder dar um grande avanço agora para o Senado, você imagine que a direita faça 41 senadores, com mais que tem lá dentro. A gente toma conta do Brasil. Olha o inglês bolsonarista atacando aí de novo. Uau! Né? Olha, Bolsonaro ontem, ele dá essa entrevista e... Veja, eu não acredito que a governadora Raquel Lira vá colocar Gilson Machado na vaga do Senado, não. A minha opinião. Ela tem hoje Eduardo da Fonte, que já falou várias vezes que tem intenção de disputar o Senado, e Raquel vai em busca de outros aliados para essa vaga. E com esse Estado polarizado e com o presidente Lula tendo ainda o apoio muito amplo do Estado, eu acho que Raquel não vai colocar um candidato de Bolsonaro na chapa ao Senado. Então vai sobrar, na minha opinião, uma vaga para Gilson Machado ser candidato a deputado federal. Porque, lembra em 2000, vocês vão lembrar agora, quando Paulo Câmara foi disputar a reeleição e Armando Monteiro trouxe uma chapa com 2 senadores que eram Mendonça Filho e Bruno Araújo. Vocês lembram qual foi o slogan que a candidatura de Paulo Câmara adotou com a candidatura de Armando Monteiro? Lembro não vou mentir. A turma de Temer. Estão lembrados que era esse... Que era um ministro. Era os dois, porque os dois eram ministros de Temer, né? O Mendonça Filho da Educação e o Bruno Araújo das cidades, se eu não me engano. E aí, esse negócio da turma do Temer pegou e acabou desgastando muito. Armando Monteiro não conseguiu nem para o segundo turno e não elegeu nenhum dos 2 senadores, né? Mendonça Filho ficou pertinho ali de Jarbas, mas acabou sendo eleito Jarbas e também Humberto Costa. Então, assim, é muito arriscado para um estado que é tão lulista ainda, como é o caso de Pernambuco. Tem o próprio Bolsonaro chamou ele aí de meu guru, né? Alguma coisa assim. Ele falou, o Gilson disse que é o Gilson guru Machado, dele. né? Aqui no estado. Então, imagine você ter o bastião do bolsonarismo no palanque. Então, eu acho que, mesmo Bolsonaro sinalizando aí, eu acho que dificilmente Raquel vai colocar Gilson Machado como senador. Então, e na ela minha passou opinião, esse tempo todinho, né, Mário? Tentando se afastar dessa ala bolsonarista, que o pessoal dizia, é bolsonarista. Ela não vai agora jogar isso pro ar. Foi para um partido da base do governo, embora o PSD, como a gente já explicou aqui, é um partido muito... Você às vezes não sabe o que ele é, né? Em alguns locais do Brasil ele é mais bolsonarista, em outros ele é mais lulista. Mas veja, Raquel elogia frequentemente o presidente Lula. Ontem ela anunciou um voo para Petrolina, disse que foi fruto da articulação dela com o ministro Silvio Costa Filho. Enfim, então ela tem uma relação hoje muito mais próxima com o petismo do que com o bolsonarismo. Então você colocar no estado, como eu disse, tão lulista como Pernambuco, o principal bolsonarista do estado, que é Gilson Machado Neto, que o próprio Bolsonaro chama de guru, que é ele que vai guiar os passos do partido lá em Pernambuco, e ter no palanque para uma vaga ao Senado, eu acredito que não. Ao final... Mas talvez ele esteja sinalizando, Mário, qual seria o termo de uma possível aliança. De repente o interesse é esse. Quando ele diz que não tem candidato competitivo no partido dele, mas que a intenção dele é eleger Gilson Machado como senador, talvez ele queira dizer, Raquel,
Se você pretender o meu apoio, basta colocar Gilson Machado. Se ela vai fazer isso, é uma outra história. Né? Porque a conta vai ser pensada, né? Olha, se o Gilson Machado vier para cá, quantos votos a gente pode perder? Agora, lembrando que a eleição provavelmente será de segundo turno. Será 2 turnos. Então, uma eleição de segundo turno, a eleição do Senado, ela morre no primeiro. Né? Então, fica esse vácuo aí. E lembrando que na filiação de Raquel ao PSD, o presidente do PL no estado, que é o ex-prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, que é desafeto de Gilson Machado, esteve lá e falou, inclusive. Eu acredito, sabe, Vitor e Laís, que se o candidato ao Senado fosse o Anderson Ferreira, é um nome muito mais leve do ponto de vista para ser ao Senado do que o Gilson Machado. Por um simples aspecto. Bolsonaro hoje praticamente é rompido com ele. Então, na minha opinião, Gilson Machado vai ter que arrumar uma brecha para ser candidato a deputado federal e não ao Senado. Nesse contexto que o Bolsonaro falou aí, né? Agora, se eles conseguirem alguém para estar o governo do Estado, aí sair numa chapa puro sangue todo mundo lá, eu também não sei se é uma chapa competitiva para o Senado, não, porque tradicionalmente em Pernambuco, o candidato mais forte ao governo acaba levando aí as vagas de senadores também. Mário, hoje a gente começa uma série de entrevistas para fazer um balanço aí dos 100 dias de governo dos prefeitos da região. Isso mesmo, Laís, vamos receber aqui todos os dias um prefeito, né? O Vitor Araújo junto com o professor Marco Aurélio vão sabatinar esses prefeitos aí. O primeiro é Josafá Almeida, que é prefeito de São Caetano, ainda está na União Brasil, deve ir para o PRD e também é presidente de um consórcio importante aqui da região. Então ele vem falando isso primeiros 100 dias de governo, desse novo governo dele, as metas, o que foi cumprido, o que pretende cumprir, se ele vai ser candidato a deputado federal o ano que vem, enfim, tem muito assunto aí para Vitor e o professor abordar. Lembrando que a gente tem na sequência hoje o Josafá Almeida, amanhã nós temos, acho que é o Rubem, né, de Panelas, sábado de Ofílio, de Riacho, segunda-feira nós temos o Sérgio Colim, de Toritama, na terça-feira o Elinho Aragão, de Santa Cruz. Na terça-feira, Josué Mendes de Agrachim, na quarta-feira Elinho Aragão, de Santa Cruz Cabaribe. Então os prefeitos da região aqui vêm fazer um balanço aí de como está a gestão deles. Muito bem. Obrigada, Mário, e até amanhã. Valeu, e 5 horas tem conteúdo, viu? Tchau. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.